A gente tá falando, são dois caras que gostam de fazer resumos, né? O Ali ainda pratica, o Pureza pratica, já praticaram bastante em outros momentos, tal. Se eu fosse falar pra vocês, pedir pra vocês darem 3 dicas, olha só, vai pensando, já vai maturando aí na cabeça. 3 dicas para que o aluno possa fazer um resumo eficiente. Quando eu falo um resumo eficiente, é aquele resumo que realmente vai surtir um efeito, porque se for para pegar e fazer um resumo, um mapa mental, um flashcard e colocar na gaveta, não adianta de nada. Tem que ser um resumo enxuto, né? Sintetizado. Resumo é isso, é sintetização da informação que você está estudando. Se fosse para dar 3 dicas para quem, putz, não sabe nada, não sabe nem por onde começar a fazer um resumo, qual seria as 3 dicas? Para começar, o cara ele vai ter que sair desse estado de que não sabe nada. Então não vai ser uma fórmula mágica. Mas na cabeça dele tem muito aluno que é assim, não sei nada. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com 2 livros hoje pela editora Juspódio e a proposta que me foi feita traz exatamente o que você falou, o poder de síntese. Cara, isso para quem escreve é muito mais difícil do que escrever algo extenso. Porque eu queria aprofundar muito num tema. Eu queria aprofundar pra caramba. Não, mas o público-alvo é um público que tem um poder de síntese. Então eu tenho que transformar 5 páginas em 5 parágrafos. Então isso é muito mais difícil do que parece. Então qual que é a minha dica? Primeiro, tem que saber escrever. Você tem que treinar. Você só aprende a escrever. E só aprende a escrever escrevendo. Isso aí não tem... Tem curso pra isso? Tem curso pra isso. O curso, se você tem um curso teórico que vai te direcionar, ele vai apenas apontar o norte. Você vai ter que colocar a mão na massa. E eu digo isso porque quando eu comecei a desenvolver a escrita, eu era estagiário da Defensoria Pública e eu lembro que eu não queria ficar no modelão que nem os outros estagiários. Eu queria aprender. Cara, eu ficava 1, 2 horas para escrever um parágrafo. Era tenso, era difícil. Uma técnica que eu usei era pegar algum precedente, algum acordo, alguma jurisprudência ali e parafrasear, para sair do zero. Era o que me ajudava. Modelagem. Modelagem. Mas, cara, depois que você pega o jeito, aí qualquer coisa que dá para escrever, eu escrevo. Da forma como eu tô falando, eu vou escrevendo com começo, meio e fim. Você vai aperfeiçoando com o tempo, com a prática. Então, primeiro, aprender a escrever. Segundo, você tem que entender o que você leu. O Ali, ele falou uma palavra aqui que resume muito bem, que é a maturidade. A maturidade você só aprende no processo. Não tem jeito, você não nasce maduro. E eu lembro que esse livro do Rogério Greco que eu destaquei, eu li o mesmo livro do Direito Penal, Parte Geral. Eu li o mesmo livro 3 vezes. Porque eu li uma vez para aprender o Direito Penal e 2 quando eu fui para a segunda fase da OAB. E eu lembro que na terceira vez eu tava pegando detalhes que eu não tinha pego na primeira e na segunda. Então, com o tempo você vai pegando mais informações, você vai ampliando sua capacidade de absorção da informação. Então, para você fazer um bom resumo, você tem que saber escrever, tem que estar bom para absorver o conteúdo que você tá ali estudando, você tem que extrair o melhor. E aí depois vem o poder de síntese. Ali que se você domina o conhecimento, o conteúdo, e sabe escrever, o que era 10 páginas, você consegue reduzir com palavras-chave, com textos bem direcionados, que vai servir só para você, porque é o seu resumo, você consegue ter um poder de síntese muito maior. Então, para chegar nesse ponto, só com um processo sendo lapidado diariamente. Então, primeiro é escrever? Aprender a escrever. Não existe uma ordem, dá pra fazer todos ao mesmo tempo. Sim. Aprender a escrever. Aprender a aprender, que você tem que começar e aí com muita insistência você vai pegando o seu jeito. E a consequência, que é o terceiro, vem o poder de síntese. E aí, Ale? Boa. 3. Vou complementar, então, entrando na parte... porque ele falou... vai ficar 6 dicas, então. Vai ser um corte, vai ficar um corte de 6 dicas. Agora eu vou falar do específico do fazer, né? Porque, beleza, fiz tudo isso e na prática ali, né? Como é que eu faço o resumo? Primeira coisa, coloque sempre, pense em tópicos a partir de hoje. Sabe quando a gente vai dar uma palestra e monta os slides? Qual que é a pior palestra? É aquela que os slides estão... O cara bota um texto inteiro e fica lendo, né? Qual que é o pior professor, na verdade, também, né? Aquele que bota os slides lá e fica lendo a lei. Não faça isso. Então você bota tópicos. Então o melhor resumo, ele vem topicalizado. Porque o nosso cérebro, imagina o seguinte, você vai memorizar os princípios. Legalidade, moralidade, pessoalidade. Como é que a gente costuma fazer? Legalidade, vírgula, moralidade, vírgula, pessoalidade, vírgula. Quando você lê, a gente lê em blocos. Você lê tudo de uma vez. Por que geralmente a gente lembra da primeira e da última informação? Já perceberam isso? Você lembra da primeira, eu falo sim uma lista de 5 coisas pra você. E falo assim, repete pra mim. Você vai lembrar a primeira, você lembra, e a última. No meio a gente esquece. Por quê? Porque a gente lê em blocos. Agora, então, imagina se eu coloco no meu, eu gosto de topicalizar. Coloca assim, quais são os princípios? Número 1, legalidade. Segundo, sabe, linhas. Tópico é pensar em linha. Para de ter murrinhagem com caderno. Ninguém faz caderno hoje, né? Tablet, Word. Cara, você vai colocar... Porque quando eu faço 5 princípios ali, ao invés de na lista eu colocar vírgula, colocar eles
em números, por exemplo, não precisa ser em número, pode ser, mas o número é legal porque você lembra a quantidade também. Então você tem, porque eu leio o primeiro, meu olho desce, leio o segundo, o olho desce, eu leio o terceiro, então eu tenho que, o meu olho muda de informação. Quando eu coloco tudo no mesmo texto, por isso que resumo discursivo geralmente não funciona, é muito ruim. Por quê? Porque você lê tudo e tem aquela coisa que continua aquele bloco gigante de informações. Agora, quando você pega aquele bloco e reorganiza, e eu bato muito na tecla isso, fazer resumo não é só sintetizar, é reorganizar as informações para que você entenda melhor. Para que você entenda. Então, eu topicalizei, show de bola, já começa a prestar mais atenção nas informações, você vai lembrar mais. Segundo, selecionar o melhor aqui, hierarquia. As informações, elas têm hierarquia. Agora imagina se eu coloco lá, número 1, né? Assim, eu coloco direito constitucional, o caderno está aqui, eu vou colocar direito constitucional, aí embaixo eu coloco assim, princípios fundamentais, embaixo lista, tá tudo junto, tá tudo na mesma hierarquia. Você pega um livro, como é que a gente organiza o sumário do livro? 1.1, 1.1, 1.1, para quê? Para você entender que eu tô falando agora de um tópico, tem um tópico pai e os tópicos filhos Gênero, aqui. espécie, subespécie. Isso, características, eu tenho que separar isso. Então, quando você vai fazer o resumo, topicalizei. Mas não topicaliza tudo juntinho da margem. Cria hierarquia. Por exemplo, isso aqui é título. Dá um destaque para isso. Bota no meio, caixa alta. Eu sempre faço o título com caixa alta. Mesmo escrevendo no caixa alta. E os outros? Eu já coloco em letra minúscula. Porque eu sei que é a informação principal, informação secundária. Mas eu preciso de uma informação terciária, da tab. Vai dando tab, entendeu? Que aí você dá um tab. Isso aqui pertence a isso. A forma como a gente estuda no papel é a forma como a gente organiza as informações na memória. Sim, eu vou resumir o que você falou, porque eu concordo plenamente com o que você falou. A estética importa. A estética é importante. Principalmente para quem é visual. Quando a gente vai construir um material, a primeira coisa que a gente pensa, pelo menos eu sou assim, é o sumário. Porque depois desenvolve mais fácil a estética. Exatamente. Por que não gosta de um material bonito? E quando é você quem produz, a estética é importante, né? E aí entra o terceiro princípio. Né? De 5 princípios, hoje você vai ter 3 aqui. Quer ver os 5? Vai no meu canal. Eu vou fazer marketing. Você gostou, né? Gostei, O terceiro princípio é usar cores. Cores ajuda muito. Quantas cores? Quantas cores você quiser. Né? Eu quero coisa que é restrição, proibição. Posso padronizar? Você padroniza. Eu não tenho muito disso. Eu gosto mais de hierarquizar as informações, mas eu trabalho com cores. Por exemplo, meus títulos têm uma cor. O texto tem uma cor que quando eu mudo, isso aqui é característica, eu mudo de informação, porque as cores ajudam a trabalhar também no hemisfério direito. Qual que é o livro mais interessante? Você pega aquele livro todo preto e branco, ou você pega um livro que, poxa, o cara pelo menos mudou os tons de cinza, tem um aqui que tem uma corzinha, uma setinha, tem uma imagem, você fica mais... Então, trabalhar com tópicos, hierarquizar e trabalhar com cores. Cara, isso é 80% do seu resumo. O marketing descobriu isso há mais de um século. Tanto isso, na oratória a gente faz isso. Você pode não julgar um livro pela capa, mas você compra. Exatamente. Tem a psicologia das cores, né? Sim. Muito usado no marketing. Ou as cores quentes, olha a Coca-Cola, sempre usa vermelho. Você dá destaque, vou dar um destaque, bota o vermelho. As pessoas vão descobrindo também, pode criar padrões. Isso é muito legal com marca-texto. Por exemplo, eu criei uma técnica de marca-texto que é de embarcar em 3 cores. Alessandro, mas eu já marco em 3 cores. Mas você marca aleatório. Eu criei uma técnica que envolve, você cria, todo texto, PDF, lei, ele tem regra, tá? Ele tem o tópico, o assunto. Qual é o assunto? Eu vou ter uma regra. A lei tem muito isso. Assunto, regra. E pode ter também o que? As exceções. E basicamente o que cai na prova aqui? Eu tenho que separar exceção de regra, que eles misturam, na verdade. Sim. Lá na legislação especial, eles vão pegar a exceção e misturar com a regra e fazer uma bagunça. Agora, quando eu separo isso, por exemplo, toda informação que está no meu texto aqui de azul, eu sei que é regra. Todo que está de vermelho é exceção. Eu estudo qualquer lei de forma ativa, muito bem estudada com isso. Padronizando essas cores. E fica muito legal, porque você separa as informações. Marca-texto, você não tem aquela pessoa que marca texto? A galera acha que na ponta do marca-texto tem um scanner, que ele sai passando e vai enviando as informações. Aí você tá a página inteira amarela. Para que você viu aquilo? Para nada. Só que também não é uma palavra. Porque o cara fala, Alessandro, o que é mais importante dentro disso aqui? Eu falo, tudo é importante. Se não fosse importante, não estava escrito aqui. Num livro, num PDF, numa lei. Mas agora você tem que entender que o destaque é gatilhos. Qual palavra que eu destaco? Porque o cara vai explicar o princípio da legalidade, blá, blá, blá. Legalidade. Qual a regra sobre legalidade? Qual é a exceção? E eu destaco. E eu já sei separar. Às vezes fica o parágrafo inteiro marcado, mas eu sei onde é que está o assunto.